Olá, estudante! No Biografias na História de hoje, nós vamos conhecer um personagem que foi essencial para a história do Brasil. Quem foi Pedro Álvares Cabral? No dia 22 de abril de 1500, desembarcava nas praias do Nordeste brasileiro, especificamente onde hoje se localiza a cidade de Santa Cruz Cabrália, na Bahia, uma frota composta por 10 naus e 3 caravelas, transportando mais de 1.500 portugueses. Tal evento ficou conhecido como o Descobrimento do Brasil. O líder da expedição foi Pedro Álvares Cabral, que navegou mais de 7.000 quilômetros de Portugal até o Brasil. Mas, para entender melhor essa história, precisamos voltar a 1467. Pedro Álvares Cabral nasceu em 1467, em Belmonte, na Beira Baixa, Portugal. Ele foi o terceiro filho de Fernão Cabral e Isabel de Gouveia de Queiroz, e pertencia à alta aristocracia portuguesa. Inclusive, seu avô paterno, Fernão Cabral, tinha sido guarda-mor, ou seja, guarda pessoal do infante Dom Henrique, o fundador da escola de Sagres. Os Cabrais pertenciam à linhagem de Carano, o lendário primeiro rei da Macedônia. O brasão das armas dos Cabrais tem estampadas duas cabras roxas, de onde provém o nome da família, em um escudo de prata. O roxo significa fidelidade e as cabras, humildade. Quando completou 11 anos, Pedro Álvares Cabral foi levado para Lisboa, onde aprendeu ciências humanas, como por exemplo literatura, história e cosmografia. E ainda foi educado com táticas de guerra pelo mestre Afonso V, pertencente à corte portuguesa. Ainda jovem, aos 16 anos, Dom João II o nomeou fidalgo do Conselho do Rei e cavaleiro da Ordem de Cristo. A partir de então, ele atuou em diversos setores da corte, exercendo as funções de comandante militar, navegador e explorador, onde adquiriu muita experiência em navegação e diplomacia. Em 1499, aos 32 anos, Cabral foi nomeado capitão-mor da frota que chegaria ao Brasil em 1500. Entretanto, a armada possuía duas missões. A primeira era seguir para as Índias, com o intuito diplomático e comercial com Calicut, e a segunda tinha o objetivo militar, ou seja, pretendia demonstrar sua força frente aos muçulmanos, que detinham o poder sobre o mar Asiático. E então, conforme relata o escrivão da frota, Pero Vaz de Caminha, tendo em mente tais objetivos, no dia 9 de março de 1500, Pedro Álvares Cabral, aos 33 anos, parte do porto de Lisboa, rumo às Índias. Navegadores muito experientes seguiram juntamente com Cabral, tais como Bartolomeu Dias, seu irmão, Diogo Dias, e ainda Nicolau Coelho e Gaspar de Lemos. A esquadra seguiu o caminho correto até o dia 22 de março. Porém, daí em diante, se perdeu no caminho para o Oriente, e o desvio os conduziu para as terras brasileiras. Em 22 de abril de 1500, avistaram o Monte Pascoal, chamado assim, pois era período da Páscoa. Para os indígenas que já habitavam o Brasil antes do descobrimento, isso foi um evento bem surreal e impressionante. Porém, a descoberta da nova terra não despertou um interesse imediato por parte dos portugueses. Haja vista que eles estavam mais focados em estabelecer um comércio de especiarias com o Oriente. Tanto era assim que no dia 1º de maio, apenas uma nau, comandada por Gaspar de Lemos, retorna para Portugal a fim de anunciar a descoberta das novas terras, enquanto que no dia seguinte, em 2 de maio,
todo o restante da frota retoma o caminho para as Índias, no intuito de cumprir com os objetivos da missão. Em 21 de julho de 1501, Pedro Álvares Cabral retorna a Lisboa, com apenas 5 navios restantes de uma frota que havia partido com 13 embarcações. No ano seguinte, ele é nomeado para o comando de uma nova expedição. Entretanto, depois de 8 meses de preparativos, impasses e desentendimentos com o rei, Cabral foi substituído por Vasco da Gama e, a partir de então, não exerceu mais nenhum cargo oficial. Em 1503, Cabral se casa com Isabel de Castro, que também era de família rica e abastada, filha de Fernando de Noronha e Constança de Castro. Da união nascem 6 filhos: Fernão Álvares Cabral, Catarina de Castro, Guiomar de Castro, Leonor de Castro, Antônio Cabral e Isabel de Castro. No ano 1509, Pedro Álvares Cabral se exila voluntariamente em sua propriedade, nas proximidades da cidade portuguesa de Santarém. E durante quase 10 anos, a corte portuguesa não reconheceu os feitos de Cabral. Foi somente em 1515 que ele foi citado no chamado Livro dos Moradores da Casa de Dom Manuel, como cavaleiro do Conselho Régio. E mesmo assim, ele decide permanecer em seu exílio, não tentando nenhuma reaproximação com a coroa portuguesa. Cinco anos depois, em 1520, Cabral faleceu em Santarém, sendo seu corpo sepultado na Igreja da Graça. E assim terminava a vida de Pedro Álvares Cabral, porque suas realizações permanecem vivas até os dias de hoje. Sua grande atuação nos anais da história foi registrada por Pero Vaz de Caminha e é fundamental para a história do Brasil, para o bem e para o mal. Todavia, o fato é que ainda hoje, séculos após a sua morte, Cabral permanece imortalizado nas páginas dos livros e na memória da humanidade. E aí, gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, inscreva-se e acione o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Você também pode apoiar o nosso canal tornando-se membro dele por apenas R$ 2,99 ao mês. Nele você tem acesso a conteúdos exclusivos, como os roteiros dos vídeos e listas de exercícios. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.